que você acha de alguém pedindo uma pizza gigante enquanto está internado para perder peso? E o que dizer de uma participante que ganhou peso e ainda teve coragem de dizer que era só retenção de líquido? Se prepara, porque hoje você vai conhecer os maiores fracassos da história do programa. Pessoas que tiveram tudo, cirurgia, tratamento completo, apoio e ainda assim escolheram o caminho oposto. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro de mais curiosidades sobre quilos mortais, deixe "Eu quero" aqui embaixo. Aproveita e já capricha com seu gostei. E se inscreva para não perder nada que rola por aqui. E olha só, se você curte o conteúdo aqui do canal, use o cupom DOPRADO na Growth. Além de garantir seu desconto nos melhores suplementos do mercado, você ainda ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A gente começa com Janine Miller, que tinha tudo para ser uma das histórias de superação mais inspiradoras de quilos mortais. Simpática, educada, com bom humor, mas completamente refém do próprio corpo. No auge do problema, Janine pesava 307 quilos e precisava de uma scooter motorizada até para se locomover dentro do próprio apartamento. Ela vivia isolada, sem família por perto, sem amigos que pudessem ajudá-la. Para comer, ela dirigia até o drive-thru com a scooter e pedia combos gigantes, sempre com um sorriso envergonhado. Mas como ela chegou a esse ponto? Tudo começou cedo. Aos 3 anos, a mãe adotiva colocou Janine numa dieta e aos 4, ela já tomava remédios para emagrecer. Com isso, ela aprendeu a esconder comida, comer escondido e descontar toda a ansiedade na comida. Determinada a mudar, Janine tenta voar até Houston. Só que o que aconteceu no avião fez ela acabar desistindo da viagem. Não consigo mais continuar. Tá tudo bem, beleza. Ai, eu tô caindo. Fique calma. Ai, eu vou cair. A gente não vai soltar Ai, você. ai. Avisa. É tão humilhante. Eu me sinto um fracasso outra vez. 2 meses depois, ela finalmente consegue chegar até o Dr. Now. Ele, é claro, ou perde 45 quilos ou nada de cirurgia. Mas os meses passam e Janine perde apenas 6 quilos. Vai ao hospital com uma infecção grave na perna, causada por ficar tempo demais deitada sem se mover. Seu corpo já dava sinais que estava entrando em colapso. No hospital, ela reclama da comida, do esforço, do desconforto. Mas será que ela queria mudar mesmo? Na consulta seguinte, o show de desculpas continua. A verdade é que ela evitava qualquer confronto com a realidade. E o pior, começou a dizer que estava comendo pouco demais e que isso era um problema. Uma frase que deixou o Dr. Now em choque. Você ainda acha que é bulímica? Olha, o meu problema é que eu não quero comer. Como assim esse é o problema? Não é um problema você não querer comer. Janine, você tem 54 anos e pesa mais de 230 Eu quilos. sei. Então, como não querer comer pode ser um problema para você? A gota d'água veio quando Janine passou um ano inteiro sem resultados. Mesmo com todas as chances, ela fracassou. Não por falta de oportunidade, mas por não abrir mão do conforto das próprias mentiras. Se Janine se perdeu na negação, o próximo da lista mergulhou de cabeça na manipulação, no caos e em um comportamento que fez muita gente perder a paciência. James King não foi só mais um paciente do Quilos Mortais. Ele foi um dos mais pesados da história do programa, chegando a impressionantes 359 quilos. Mas o número por si só não é o que mais choca. O que realmente dói é ver até onde a negação pode arrastar uma pessoa e quem está ao redor dela. James era completamente dependente. Não conseguia levantar da cama, ir ao banheiro ou sequer se limpar sozinho. Para tudo, contava com a esposa, Lisa, e sua filha adolescente. E aqui vem um detalhe cruel. A filha chegou a abandonar a escola para se tornar cuidadora do próprio pai. Uma inversão completa de papéis. E como James retribuía? Com gritos, exigências e uma postura ingrata, mesmo quando 8 homens foram necessários para colocá-lo dentro de uma van rumo a Houston. Um esforço coletivo que ele parecia desprezar. No hospital, Dr. Now o coloca em uma dieta de 800 calorias por dia. Mas os resultados não vêm. James começa a reclamar de dores no peito e é internado às pressas. Mas, mesmo assim, ele não muda. Meses depois, volta ao consultório ainda mais pesado, beirando os 381 quilos. E tudo porque, em vez de seguir a dieta, estava consumindo mais de 10.000 calorias por dia, 13 vezes mais do que deveria. O Dr. Now, sempre paciente, dá um ultimato. Se você ainda quiser a chance de fazer a cirurgia, quando voltar aqui esteja com menos de 270 quilos. James falha, mas incrivelmente ainda recebe outra chance. Uma nova internação, onde consegue perder cerca de 59 quilos. Por um momento, parece que ele vai conseguir, mas é só sair do hospital, que ele volta a engordar.
Diante da reincidência, o Dr. Now faz algo inédito. Denuncia Lisa aos serviços de proteção ao adulto. Afinal, ela claramente contribuía para a condição do marido, ao seguir fornecendo alimentos calóricos e protegendo suas atitudes. Mesmo com tudo desmoronando, James recusa tratamento, diz que quer voltar para casa e descansar. E vai, só que o fim já estava escrito. Em abril de 2020, James é internado com septicemia, falência múltipla de órgãos e insuficiência renal. Não resistiu, morreu aos 49 anos. Deixou para trás uma esposa, filhos e uma legião de espectadores divididos entre tristeza e raiva. Como alguém recebe tantas chances e desperdiça todas? Tanisha Cleveland pesava impressionantes 267 quilos logo na primeira consulta com o Dr. Now. Só que o mais assustador não era o número na balança, e sim o ritmo em que ela ganhava peso. Mesmo com filhos pequenos e uma rotina que exigia cuidados, Tanisha era quem mais precisava de ajuda. Mas ela mesma não parecia disposta a se ajudar. Você engordou e o seu índice de massa corporal agora é 100. Isso significa que você corre muitos riscos em qualquer situação. Se você apanhar uma gripe, talvez não consiga sobreviver. A frase soou como um alerta de emergência, e de fato foi. No mês seguinte, Tanisha conseguiu perder os 15 quilos exigidos para a cirurgia. Parecia que a maré ia virar, mas isso ainda era só o começo. Logo depois da bariátrica, em vez de continuar emagrecendo, Tanisha fez o impensável. Voltou a engordar. Chegou a pesar 273 quilos, mais do que quando entrou no programa. Um retrocesso desanimador. Ela culpava o marido por trazer as comidas erradas, reclamava da pressão, dizia estar tentando. Mas, no fundo, era mais uma entre tantos que esperam milagres sem mudar os próprios hábitos. A jornada de Tanisha virou um retrato do que acontece quando a comida é a válvula de escape. E a mudança depende mais da mente do que da cirurgia. Ela só conseguiu perder cerca de 45 quilos depois de 2 anos. E ainda assim saiu do programa pesando mais de 220 quilos. E é aqui que a gente se pergunta, será que bastava querer? Se Tanisha falhou tentando, a próxima da lista talvez nem tenha tentado de verdade. E o que vem depois é ainda mais chocante. Penny Sager tinha tudo, um marido dedicado, um filho pequeno e uma chance real de mudar de vida. Mas, diferente da maioria, Penny não perdeu por falta de oportunidade. Perdeu porque simplesmente se recusou a tentar. Ela pesava cerca de 272 quilos e vivia em uma cama hospitalar improvisada, no meio da sala da própria casa. Seu marido, Edgar, era responsável por absolutamente tudo, cuidar da casa, do filho e da própria Penny. E pior, não podia trabalhar porque ela exigia cuidados 24 horas por dia. O impacto disso na vida do filho era visível. Penny só conseguia interagir com ele se ele chegasse perto o suficiente da cama, literalmente dentro do alcance de seus braços. No hospital, o Dr. Now ficou chocado. O IMC de Penny era 85, mais que o dobro do que já é considerado superobeso mórbido. Ainda assim, ela foi admitida no programa e recebeu a clássica missão: perder entre 25 e 40 quilos para ser liberada para a cirurgia. E, para a surpresa de todos, ela conseguiu, pelo menos no começo. Após a cirurgia, porém, Penny decidiu que o esforço terminava ali. Se recusava a levantar da cama, rejeitava qualquer tentativa de exercício, brigava com os enfermeiros, reclamava do cardápio. Começava ali um jogo de mentiras e sabotagens. Dr. Now começou a suspeitar que Penny estava recebendo alimentos de fora, mesmo internada. Afinal, mesmo com a dieta pós-bariátrica, seu peso simplesmente não mudava. Ela negava tudo, mas o comportamento era claro. Penny era a única paciente que, após a cirurgia, não perdeu nada. Diante disso, começou a confrontar a equipe médica, dizendo que estava sendo pressionada e que em casa talvez fosse diferente. E foi, mas não no bom sentido. Depois de voltar para casa, Penny desapareceu. Começou a faltar às consultas, ignorar o tratamento e dar desculpas esfarrapadas. Até que um dia reaparece com o mesmo peso de antes. Dr. Now ficou incrédulo. Comparou Penny com outros pacientes operados no mesmo dia que ela. A verdade é que Penny acreditava que era vítima do mundo, do sistema, da equipe médica, de tudo, menos de si mesma. Steven Nassante aparece quase de imediato, não é exagero. Steven virou sinônimo de caos, desrespeito e manipulação em todos os níveis possíveis. Desde cedo, a história dele já carregava traumas. Steven e o irmão foram abandonados pela mãe e cresceram sob os cuidados de um pai negligente. Quando adolescente, ele já pesava mais de 135 quilos. Mas, em vez de buscar ajuda, ele se afundava cada vez mais.
Steven comia de 6 a 7 pizzas grandes por dia, escondendo as caixas no quarto. Quando o pai descobriu, disse que aquilo teria que acabar de qualquer jeito. Mas Steven não ligava. Brigava com a família, fazia escândalo se não recebia o que queria, e chegou até a ameaçar chamar a polícia contra o próprio pai por se recusar a lhe dar comida. Como alguém assim ainda foi aceito pelo Dr. Now? Mesmo nos casos mais difíceis, o médico tentava dar uma última chance. Mas Steven não queria ajuda, queria atenção. No hospital, começou o show. Pedia analgésicos a cada 15 minutos, xingava os enfermeiros, reclamava da comida, da luz, do ar, de tudo. Chegou a jogar urina no chão do hospital e foi pego pedindo pizza escondido, enquanto deveria estar em dieta líquida de 1000 calorias. Mas nada adiantava. Cansado das manipulações, o médico dá um ultimato. Olha, o programa não está funcionando para você. Esta é a sua última chance. Ou você perde os 27 quilos, ou pode ir para casa. Fora do hospital, o desastre foi imediato. Steven voltou a comer compulsivamente, manipulava o pai para pedir pizzas. Pior, desenvolveu um vício em opioides, se internando em diferentes hospitais só para conseguir mais remédios. Na consulta final, Dr. Now dá a última chance. E o que acontece? Steven reaparece com 36 quilos a mais. Dr. Now o expulsa do programa. E assim, Steven entra para a história como exemplo de tudo o que pode dar errado quando a pessoa se recusa a mudar. Mas se você achou Steven difícil de engolir, a próxima paciente pode te deixar ainda mais revoltado. Shanae Hawkins pesava 327 quilos quando entrou em Quilos Mortais e foi uma das participantes com o IMC mais alto da 7ª temporada. A expectativa era grande, afinal, ela tinha tudo para ser mais uma história de superação. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Na primeira consulta com o Dr. Now, a paciente recebe a missão de perder uma quantidade significativa de peso antes de poder fazer a cirurgia bariátrica. E aí vem o primeiro choque. Ela não perde absolutamente nada. Por isso, acaba sendo internada. E é aqui que vemos um padrão se repetir. No hospital, com comida controlada e rotina vigiada, ela perde peso. E bem, foram 41 quilos a menos em pouco tempo. Já de volta ao hotel, a paciente começa a engordar novamente. Fast food, comida escondida e, claro, negação total. A cereja do bolo foi uma caixa de pizza vazia encontrada no quarto. E como estava na cara, o Dr. Now não ia perdoar. Vocês dois precisam parar de mentir. Eu não comi nada disso. Então por que não está emagrecendo? A resposta dela foi uma das mais repetidas da série. Eu tô falando, doutor, é inchaço. Já deveria ter perdido cerca de 60 quilos até agora. Você não tem 320 quilos de água. Sim, para ela, gordura, refrigerante e pizza somem da equação. O problema é sempre a água, e se não é isso, a culpa é do marido. Uma desculpa que Dr. Now, cansado, rebate sem paciência. Diante da pressão, a paciente até pede desculpas, mas o médico é direto. Se você quiser continuar no programa, vai ter que seguir a dieta. A frustração era evidente, não era falta de apoio, era falta de verdade. Mas aí vem o golpe final. Shanae simplesmente abandona o tratamento. Some das consultas, para de atender ligações e chega ao ponto de bloquear o número do Dr. Now. Ou seja, um tapa na cara de quem tentou ajudar. Com isso, ela se tornou uma das eliminações mais rápidas da história. Não pela gravidade do caso, mas pela falta de compromisso, pela negação e pela recusa em assumir a responsabilidade. E é com histórias assim que o programa escancara uma verdade dolorosa. A comida é só parte do problema, o buraco é mais fundo. E quem não quer sair dele, cava ainda mais. Mas e aí? Qual dessas histórias você acha que foi a pior? Quem realmente tentou? E quem só se sabotou do começo ao fim? Comenta aqui embaixo. Olha só, se você gostou e ficou até aqui, deixa eu fiquei que depois vou lá no seu comentário te agradecer. Fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.